de um empate. O que me parece a questão chave, o Fábio, é que tanto um levantamento quanto o outro tem mostrado um aumento da competitividade do Flávio Bolsonaro perante o Lula. E na sexta-feira, esse descolamento do Ibovespa frente a outras bolsas emergentes passa ou passou muito por isso, certo? Foi a única variável para justificar um descolamento, uma chance maior de mudança de agenda econômico, política e fiscal. O seu olhar sobre eleições 2026, nós sabemos, faz bastante preço no curto prazo. Esse descolamento, Léo, de sexta-feira, como chamei na abertura, foram esses ventos eleitorais. Da Datafolha, que saiu no final do dia, ainda que na margem de erro, BTG Nexus, agora na parte da manhã, que, conforme você mostrou, trouxe, ainda que pequeno, uma piora, porque mais do que o Flávio aumentando um pouquinho, o que mais eu olho é a deterioração, é a rejeição. Porque Lula, ele aumentou a rejeição, se você for olhar no detalhe, se não me falha a memória, em 1%, e o Flávio, ele caiu. E se você olhar as anteriores, o Flávio, ele vinha piorando. Eu acho que desde março foi a primeira melhora considerável do Flávio. Ponto 1 e mais importante, tá ok? E segundo ponto, Léo, na sexta, o Flávio anunciou o que eu chamei na entrevista ali com o Vini Custódio de Dream Team. Anunciou um time bem à direita, que ajudou também ao descolamento aqui no Brasil. Ponto 2 e muito importante. E se você for olhar, dá uma pesquisada aí, turma. Sexta-feira, algumas participações de Lula, ele soltou alguns comentários que caíram muito mal na mídia. Inclusive, na sexta-feira, não recordo aonde, ele falou que a sensação de alimentos caros é porque o povo está comendo muito, está comendo mais. Falou também sobre a questão de que pobre custava muito. Então isso está começando a pesar. E outra questão que hoje está repercutindo um pouco, Léo, depois, eu sei que hoje o tempo é um pouco mais curto aqui nesse Tendência, mas depois repercute aí. Setembro agora, o Ministério da Fazenda levará a cargo um imposto seletivo, que é conhecido como imposto do pecado, que é o imposto que, entre outras coisas, deve pegar na veia a cerveja. Ó, eu não estou bebendo, sou fitness. Coutinho também não. Mas o pessoal que gosta da cervejinha vai pensar o quê, audiência? Já não veio a picanha. E se vai taxar a cervejinha, a popularidade que já está caindo, cairá ainda mais. Então o cenário está ficando mais pró-direita. É só a direita se concentrar um pouco mais que tenderemos a ter um cenário pró-mercado, que é o que estamos vendo agora. Ainda não é estrutural, repito, mas sim está ficando um pouco mais assimétrico para mercado de ações. 7h25. Bom, fazer algumas organizações informativas antes de ir para alguns complementos que o Fábio sugeriu aqui. Primeiro, performance de Lula e de Flávio Bolsonaro nos últimos 2 levantamentos Datafolha. Faltou esse contraste. No levantamento anterior a este divulgado na última sexta-feira, Lula tinha 48% das intenções de votos contra 43% de Flávio. No levantamento deste último dia 21 de agosto, Lula passou a ter 47%, ou seja, oscilou um ponto percentual para baixo. E Flávio manteve os 43%. Por isso, tecnicamente falando, nós tivemos uma melhora relativa de performance do Flávio em comparação com Lula. Ou seja, tanto o BTG Nexus quanto o Datafolha apontam uma melhora na competitividade de Flávio. Agora, um complemento relacionado às rejeições, que foi um tópico trazido pelo Fábio. No levantamento do Datafolha do dia 24 de julho, nós tínhamos Lula com 46% de rejeição. Agora, 21 de agosto, essa rejeição caiu, foi a 45%.
Boa notícia para o petista. Flávio, no entanto, melhorou mais a rejeição, porque no levantamento do dia 24 de julho tinha 48%. Agora passa a ter 46%. É uma oscilação de 2 pontos percentuais para baixo, o que no quesito rejeição, claro que é boa notícia. Agora a metodologia BTG Nexus. No dia 10 de agosto, levantamento anterior, ou um dos anteriores, né? Nós tínhamos Lula com 48% de rejeição, Flávio com 50%. Depois, no dia 17 de agosto, esses percentuais se mantiveram. E agora, uma leve oscilação para baixo, no caso de Flávio. Portanto, por qualquer ângulo que nós queiramos registrar, tanto rejeição quanto percentual de intenção de voto, a distância entre Lula e Flávio está diminuindo. Os pesquisadores agora querem saber se a ausência dos dois personagens no debate de ontem, o primeiro a nível nacional, será capaz de descontar parte da performance de ambos daqui para frente. As próximas pesquisas, os próximos levantamentos deverão nos responder. Esse BTG Nexus, esse levantamento BTG Nexus divulgado hoje, não abarca a repercussão da ausência de Lula e de Flávio no debate da Band. Tá pago esse complemento também. Aí o Fábio, ele nos leva para declarações que não ajudam em nada Lula. E eu dou razão a você, Fábio, quando você sugere que isso aqui é uma atrapalhada que só ajuda a chamada direita. Olha por onde o Lula foi. Sensação de preço caro é porque estamos comprando mais. Na noite de domingo, dia 23, o presidente Lula disse... Deixa eu só apagar aqui o pedágio da Starlink, que já virou tradição, né? Aqui no portal da CNN. Pronto, tá pago? Tá pago. O Elon Musk vai à loucura. Na noite deste domingo, o presidente Lula disse que a sensação de que as coisas estão mais caras é porque o hábito do brasileiro mudou, porque os juros estão caros e porque estamos comprando mais coisa. Foi uma declaração dada em entrevista à TV Record. Durante a entrevista, a jornalista Mariana Godoy, o mandatário assumiu que a taxa Selic está alta, mas disse que a gente não pode aceitar mentira. Aspas, o mundo do consumo mudou. Eu estava discutindo com a Janja antes de vir para cá para a entrevista. Hoje uma mulher, um rapaz, está passando o dedo no celular e vê propaganda para comprar qualquer coisa, muito barato, 5, 15, 20 reais. Ele vai comprando. Ele não se dá conta de que tem que somar aquilo e que no fim do mês gastou o que não estava previsto. E aí vai na lógica do presidente em exercício. Mas quando você classifica como preço caro enquanto sensação, ou quando você classifica o preço caro como uma sensação, a chance de haver uma repercussão negativa e um desconforto por parte das pessoas não é pequeno, né? É preciso ver o nível de dificuldade da performance do Lula que manchetes como essa podem contratar. Bom, nós temos 7 horas com 30 minutos. Vamos agora para aquela novela da guerra entre Estados Unidos e Irã. Só deixa eu checar, Fábio, se você tem algum complemento para a gente fechar essa caixa. E nós não estamos dedicando muito tempo para essa caixa à toa. É porque da porta para dentro é isso que vai fazer cada vez mais preço. A gente tem que ficar com o dedo na tomada mesmo para acompanhar o minuto a minuto da lógica eleitoral. Nada mais importa do que isso. Não é IPCA, não é produção industrial, vendas no varejo ou qualquer outra variável. Agora é eleição na veia, as campanhas começaram. Tem algum outro complemento ou a gente pode partir para a geopolítica, Fábio? Vamos para a geopolítica, só tem que ficar ligado porque, efetivamente, os ativos no Brasil estão baratos. Só que é um olho no padre e outro na missa, porque fluxo gringo também vai fazer preço. A gente não tem ainda o movimento de sexta, mas o dia anterior, que foi dia 20, o gringo ele retirou. Agora, sexta-feira, que foi o dia que saiu a pesquisa, tem que ser um dia de entrada de capital, que se nesse dia gringo olhou e gostou, aí, turma, eu acho que virou a chave. Anotado, Fábio. 7h31. Agradecendo o carinho da sua audiência e o calor da sua companhia. Estamos falando para mais de 1.100 traders e investidores. Valeu por estarem conosco e contamos com a força dos likes de vocês. É gente que não acaba mais. O Ursus Invest está na área. O Shannon RS também está por aqui. O Matheus Pereira. Um abraço para o AJ. Também o Jean Melo. O Newton Nascimento. O Warley Araújo.
o Diego Silva, o Marcos Domingos e o Trader Watson. Olha, pessoal, nossa meta é ousada. São 700 likes que a gente mira. Por enquanto, já temos 315 likes. Tá bonito, mas pode e deve ficar muito melhor. Até porque metade do programa já foi e nós estamos um pouco abaixo da metade da meta de likes do programa. Para 700, já tínhamos que ter no mínimo uns 350, 360. Vamos com a força do seu like para chegar lá. Meus amigos, Júlio Dutra, Anderson Pedrosa, Maico Antunes, Luiz Lima, JPS, Velho Lobo, Jean Melo, caprichem, de like em like a gente chega. Contamos com vocês. Senhoras e senhores, a novela geopolítica é o nosso próximo eixo, é o nosso próximo assunto. E aqui constam duas manchetes. A primeira, Irã afirma que novas sanções ameaçadas pelos Estados Unidos fracassarão. Vamos lembrar que hoje, como a Mari já nos adiantou, a partir das 3 horas da tarde, nós temos uma coletiva em que Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, vai detalhar o pacote de medidas que sustentam uma guerra econômica que os Estados Unidos vão lançar contra os iranianos. Isso havia sido mencionado pelo Trump, ainda na metade da semana passada. O Bessent não só endossa, como convoca essa coletiva para detalhar as medidas, e está chegando a hora dela, 3 da tarde, horário de Brasília, 15 horas, e virá o detalhamento. Que o Irã já quer esvaziar, porque, segundo o país, essas novas sanções vão fracassar. O país também reconheceu que o chefe do exército do Paquistão, um país que tem feito as idas e vindas de mediador, vai visitar Teherã hoje para que, sem admitir isso explicitamente, os trabalhos de diplomacia continuem no paralelo. E aí nós vamos, com base na coluna de Rosa Riscala, para os últimos instantes desta novela. O Iraque pretende atingir uma produção entre 8 e 10 milhões de barris por dia até 2032, contra o cerca de 4 milhões de barris por dia antes da guerra com o Irã. Foi o que afirmou o primeiro-ministro do país, Ali Al-Zaidi. Já na última sexta-feira, Bagdá enviou seus ministros do petróleo e das finanças à Arábia Saudita para defender uma cota de produção maior da OPEP. O Iraque está entre os produtores mais afetados pelo bloqueio de Hormuz. Sem acordo, o tráfego pelo estreito segue muito abaixo dos níveis anteriores à guerra. A ofensiva americana entra hoje em uma nova fase, com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, prometendo detalhar as sanções sem precedentes da guerra econômica anunciada por Trump contra Teherã, em coletiva às 3 da tarde, horário de Brasília. Washington suspendeu as negociações após o fim, sem acordo, do prazo de 60 dias do memorando firmado entre os dois países. A pressão econômica substituiu, por enquanto, novas ações militares, mas o Irã condiciona a normalização do tráfego em Hormuz ao fim das sanções sobre seu petróleo e das ameaças militares americanas. O fim de semana trouxe sinais contraditórios de Teherã. O presidente Massoud Pezeshkian voltou a defender o memorando com os Estados Unidos como o melhor caminho para tirar o país da situação de nem guerra nem paz e reconheceu que a instabilidade impede a entrada de investimentos. O Egito tenta aproveitar essa abertura para reativar um canal de negociação entre os dois países. Até agora, porém, não há indicação de retomada das conversas e Washington mantém a estratégia de aumentar o custo econômico do impasse para forçar concessões iranianas. Na direção contrária, a ala linha dura do regime endureceu as ameaças. O novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, afirmou que Teherã poderá atacar interesses de países vizinhos que aderirem à pressão americana e até rotas alternativas de transporte de petróleo pelo Golfo Pérsico. A escalada amplia o risco para a oferta justamente quando a Arábia Saudita e França discutem alternativas a Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O Iraque também busca, junto à Arábia Saudita, espaço para elevar sua produção e exportação, como nós adiantamos. Analistas avaliam que a demanda continua superior à oferta disponível de petróleo e que os preços tendem a permanecer pressionados enquanto não houver perspectiva de normalização do tráfego pelo estreito. A alta da energia volta a alimentar os riscos para a inflação americana. A gasolina nos Estados Unidos já custa quase $1 a mais que há um ano.
aumentando a dificuldade do Fed para aliviar a política monetária, justamente quando o Tesouro tenta conter a pressão na ponta longa da curva com a ampliação das recompras de treasuries. 7h37 é a novela da guerra, é o olhar de Fábio Lemos. Interessante, né, Léo, que é uma guerra, na verdade, de narrativas. Você tem, de um lado, o Irã num morde-a-sopra que não terá efeito, as medidas dos Estados Unidos, de Bessent, e de que não tem medo das suas mordidas. Por outro lado, tanto Trump, que numa hora bota casaco, tira casaco contra, seja o Irã ou contra quem está ali do seu lado, e agora começou numa tônica de colocar o Bessent, que será quem irá atacar hoje, e vamos ver qual é a sua narrativa, e que eu particularmente até acredito que depois da atuação dele na última semana, que vamos ser sinceros, Léo, o Tesouro basicamente apagou o incêndio com gasolina. Treasuries, acho que foi quarta-feira, saiu de 5,33 para 5,27. Se você colocar o gráfico aí do T30, eu acho que foi isso. Então, hoje, dependendo do que ele falar e a reação que os juros longos americanos tiverem, ficará um pouco sem moral. E a não ser que não tenhamos aí uma colocação por algum dos players grandes, que foi o que a Rosa Riscada trouxe, em relação a petróleo no mercado, que possa ablandar realmente o preço do petróleo, que é o que está acontecendo agora. A hora que, antes de entrar aqui com vocês, eu vi que o Brent está aí em torno de 1,80, não sei quanto está caindo agora, nós veremos o Bessent muito acuado, porque ele colocou ali uma participação de 4 bilhões no mercado, ainda que não tenha sido quantitative easing, mas ele se vê hoje numa narrativa de justificar e precisar acalmar a curva longa de juros americana e, ao mesmo tempo, acalmar o preço do petróleo, porque a inflação e, principalmente, a tônica da semana passou a ser dívida americana. E hoje, logicamente, o Irã está desse tamaninho, um país pequeno, mas com um poder que Trump não queria ter dado a eles. Por isso, eu acho que estarão todos os olhos atentos à fala e se ele conseguirá efetivamente acalmar aí os ânimos do preço do petróleo. 7h39. O petróleo, neste instante, tem uma queda de 1,92% e o barril do Brent é cotado a $90,90. Vamos nos lembrar que na semana passada, este mesmo petróleo, ou este mesmo barril de petróleo, chegou a $94,50. É um começo um pouco mais de alívio para as negociações da commodity. 20 minutos para as 8 da manhã, eu trago para vocês agora o informativo que o painel Mover Pro dos gloriosos Gabriel Ponte e Luca Boni destaca a partir dos dados da B3. Atenção! Como vocês sabem, para que a gente saiba como os players se comportaram em relação ao mercado à vista brasileiro, é preciso aguardar sempre 2 pregões à frente. Hoje nós estamos na segunda-feira, os 2 últimos pregões se deram na sexta e quinta-feira. Como é D+2, hoje nós acessamos o que aconteceu na quinta e amanhã, terça-feira, nós acessaremos o que aconteceu na sexta. Na quinta-feira, nós tivemos aquela busca por reação por parte da Bolsa Brasileira. Na sexta-feira é que isso se deu efetivamente, mas na quinta buscou esse caminho. E olha o que rolou. O gringo vendeu mais 1,2 bilhão de reais. Com isso, nós chegamos no acumulado do mês de agosto a 23,2 bilhões de reais em vendas. Toda a expectativa, Fábio, agora passa pela postura do gringo na sexta-feira. Foto essa que nós só conheceremos amanhã. Porque a pergunta que não quer calar é: o gringo finalmente parou de vender? Até aqui,
ele só vendeu na semana passada. Ele vendeu na segunda, na terça, na quarta e vendeu também na quinta. 1,2 bilhão. E não é que ele vendeu 100 milhões, 500 milhões, né? Ele tem vendido de 1 a 2 bilhões de reais por dia nesses últimos recortes do mês de agosto. Bem ruim a fotografia, quase 23 bilhões e meio de reais a menos que o gringo está tirando da Bolsa Brasileira, certo? Quase 23,5 bilhões de reais a menos da sua alocação ao à vista do Brasil. Fábio Lemos, destaque de fluxo. Você chegou a mencionar a necessidade de a gente acompanhar na unha o fluxo estrangeiro? Saiu lá no painel Mover Pro. Temos essa informação para você repercutir. Léo, para ser exato, nós estamos na segunda maior saída da história. Você falou quase 23,5, 23,200. Peguei o meu controle aqui. Eu sou, como Beidinha, gosto de um Excel. 24 bilhões e 500 é o recorde. Então, falta pouquinho para a gente chegar no recorde histórico. Particularmente, acho que chegaremos. Então, ponto de atenção. Falei agora há pouco, sexta-feira é o ponto da virada, que foi aquela alta ali de 2%. Turma, eu cheguei a repercutir semana passada, fui um pouco criticado aí, porque eu falei que a bolsa estava barata, mas ainda não seria o momento, e acho que está barata, sim. Mas vamos observar se já virou o ponto dos ventos eleitorais. Eu acho que está começando a melhorar. Para começar a botar o pezinho na água fria, ok. Mas vamos esperar um pouquinho. Temos 7 horas com 43 minutos. E aí, Fábio, o último gancho que eu separei toca na questão macroeconômica mais relevante dos últimos tempos, que é esse movimento de intervenção por parte do Tesouro no que diz respeito aos vértices longos da curva de juros dos Estados Unidos. Olha aqui o headline, ó. Kashkari do Fed diz que a alta dos rendimentos dos Treasuries não é preocupação. O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, afirmou ontem que a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano não representa uma preocupação e dificilmente vai influenciar as decisões de política monetária. Kashkari disse ao programa Face the Nation, da CBS, que o mercado de Treasuries está funcionando corretamente, com liquidez adequada e negociações ocorrendo conforme esperado. Bom, aqui então ele constrangeu a alegação do próprio Tesouro via Bessent de que é um problema de liquidez, né? Isso permite que o Fed mantenha o foco na taxa de fundos federais como principal instrumento de política para reduzir a inflação. Kashkari observou que, embora os rendimentos atuais sejam elevados em comparação com o histórico recente, eles foram significativamente mais altos durante a década de 90. As autoridades do Fed vão se reunir novamente em setembro. Na reunião de julho, mantiveram as taxas de juros inalteradas pela 5ª vez consecutiva. Aí eu pego carona e trago vocês para a FedWatch. É bom a gente começar a semana já com a referência, né, dos nossos parceiros lá do grupo CME. Faltando 23 dias e 7 horas para a próxima decisão de juros, o que é que as probabilidades registram? 62% de chances de manutenção para setembro agora. 38,5% de chances de elevação em 25 pontos base. Dando um pulo lá para dezembro, aí você ainda tem como cenário base, ó, que até o final do ano haja uma elevação. Nós sairíamos dos 3,5% a 3,75% para o intervalo entre 3,75% e 4%. 45,3% aqui nas intenções. E 29% acham que o juro vai se manter exatamente onde está até o fim do ano, ó, entre 3,5% e 3,75%. Então, Fábio, o último gancho para a gente partir para o overview tem a ver com a curva longa de juros nos Estados Unidos. E só para lhe ajudar aqui, na quarta-feira da semana passada, quando foram anunciadas as maneiras pelas quais o Tesouro interviria na compra dos títulos longos ou na recompra dos títulos longos, os yields de 30 anos saíram de 5,30% para 5,20%. Oscilaram um pouco nessa região. Nos dias seguintes, entre quinta e sexta-feira, quase todo o ganho se perdeu. A gente chegou a ver os yields de 30 voltarem para 5,27%, quase 5,28%. Estão inaugurando a semana na faixa dos 5,25%.
mas ainda é um patamar elevado que mostra que o mercado desconfia desta intervenção, no sentido de que ela é insuficiente para resolver o que mais importa na hora de justificar a alta dos prêmios: insegurança quanto à sustentação de uma dívida que ultrapassa 40 trilhões de dólares, Fábio. Põe a matéria de novo aí na tela, por favor, Levati. Bora. Se ele está dizendo que ele não vê discrepância, é porque ele também não vê disfunção, não é isso? Ou eu estou interpretando errado? E se ele não vê disfunção? Isso. Correto? Correto, quer dizer, a tese dele é de que está tudo bem. Isso, e se ele não vê disfunção, então o Tesouro não deveria ter atuado. Eu não vou chamar de intervenção. Exatamente. Então, algo de errado não está certo. É isso aí. É contraditório, Fábio. O Bessent, ele está chamando o Bessent de incompetente? É. Assim, eu sou de banco, tá? Eu trabalhei alguns anos, só quase 30 anos em banco. Na minha época, eu podia chamar de incompetente. Eu acho que ele está, de alguma certa forma, chamando o Bessent de incompetente. Eu vou um pouco mais além. Eu li alguns relatórios, JP principalmente foi um pouco mais crítico em relação a isso, e você já deu a resposta. Se você pegar aí o gráfico do T30, colocar no dia 19, que foi a quarta-feira, menos de 24 horas, ela foi, como você bem citou, dos 5,33, respirou no 5,20, 5,23 e voltou para 5,29, 5,27. Então, assim, enxugou gelo. Efetivamente, o que o Cascari está falando, tentando de repente ajudar ou explicar o que não tem explicação, turma, é que há uma disfuncionalidade e que ele tenta, talvez seja petista e não reconheça isso, está tentando explicar ou negar algo que sim está acontecendo. Há um problema, acredito eu, que seja dentro da dívida nos Estados Unidos, que quem está precisando financiar está cobrando mais, que é o que a gente está vendo, aí é o long end, ou seja, juros longos, e efetivamente, cada vez mais, está se pedindo mais prêmio. E você vê isso hoje, porque juros longos voltou, ouro, que é um ativo real, também está subindo juros, ou seja, há um medo também, ainda aqui implícito, e hoje você vê que as pessoas estão, bate lá, bota mais dinheiro pelo Tesouro, absorve e volta a subir. E a negativa de uma pessoa do FED falando que não há disfuncionalidade. Aqui no Brasil, Levati, há também uma pessoa, vamos chamar o nosso equivalente, o BC, que é o Durigan, negando. Pessoal, eu gosto muito de analogia. A gente no Brasil também está com problemas em relação à dívida, temos o nosso Durigan negando que não há problemas no Tesouro. E Levati, sexta-feira tivemos uma atuação do Trump prometendo o que lá nos Estados Unidos? Você reportou também no finalzinho do programa. Você lembra? Prometeu a carne, não foi? Uma isenção lá de carne? Sim. Até que puxou aqui alguns artigos. Sim. Olha aí, hein? Estados Unidos com problema de juros, tesouro e picanha, igual o Brasil. 7h50, faltam 10 para as 8. Bom, pessoal, vocês sabem que a missão do nosso Tendência do Dia é organizar o informativo para você já chegar chegando no pregão. E nós tivemos há pouco uma movimentação que envolve Braskem. O Lauro Jardim está destacando na sua coluna e antes o broadcast foi na mesma direção, ó. Braskem pede recuperação extrajudicial. Saiu agora, minutos atrás, ó. A Braskem entrou nesta madrugada na Justiça de São Paulo com um pedido de recuperação extrajudicial. A encrencada empresa, destaca o colunista, controlada pelo IG4 e pela Petrobras, terá 90 dias de proteção para negociar seu plano definitivo de reestruturação.
A dívida da Braskem é de 54 bilhões de reais. Os maiores credores são os bondholders e os bancos, Banco do Brasil e BNDES, além de Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, quer dizer, ninguém passa incólume. Então, acabou de chegar essa informação e você com isso fica na mesma página. Temos 7h51, está começando aquele passeio pelo mundo. É hora de viajar. E vamos lá, porque numa tacada você vai pegar todo o sentimento das negociações pelo mundo. Só que esse avião só decola se você deixar o seu like. Faltam 10 minutos para terminar o programa. Nós miramos 700 likes. Nós temos, por enquanto, 550. Faltam só 150 likes para a gente bater os 700. Alô, meu povo! Vai começar de novo. O avião vai decolar. É o nosso combustível, a força do seu like. Especialmente pro Maciel Barbosa, pro Mendão 2010, pro Daniel Pagnin, pro Léo França, pro Família Boini e também pro Samuel Oliveira. O Diego Eu tá na área e o Maciel Barbosa. Vamos lá, meus amigos, o David Luiz também tá na área. Então, começando a nossa viagem agora para lembrar. A Bolsa Brasileira saiu bem na foto. Em princípio, com o retorno do gringo, vamos confirmar essa tese ou rechaçá-la amanhã. Alta de 1,5%, 170.448 pontos. O dólar caiu 1,15%, ficou doce a R$ 5,146. Da porta para fora, Dow Jones subiu 1, S&P meio e Nasdaq 0,30. Os futuros americanos estão dizendo que a festa vai dar uma interrompida. Os comprados terão que colocar as barbas de molho. Dow Jones futuro está no 0 a 0, S&P futuro, no entanto, cai 0,20, Nasdaq futuro recua 0,6. O setor de semicondutores aponta para uma das maiores realizações, MU cai 3,5, SK Hynix 3,5, Western 3,5, Sina 1,5. Em relação à fotônica, com o termômetro de Lumentum, o papel no pré-mercado vai caindo 5%. No monitoramento paralelo americano, AMD cai 2, Broadcom cai 1,15, você vê que é generalizado mesmo entre as tecnológicas um pouco de viés de baixa, Intel cai 1,5, Dell cai 1,13, Marvell cai 3,5, os destaques vermelhos se confundem com inteligência artificial. Economia real responde melhor mesmo. Eu vejo Disney subindo 0,15, estou vendo aqui Eli Lilly, saúde e tecnologia subindo 0,10, Nike subindo 0,44, Netflix subindo 0,50. Em relação às magníficas, prevalece a cor vermelha. As exceções são Apple, que sobe 0,30 e Meta 0,20. Google cai 0,50, SpaceX cai 2, Microsoft cai 0,15, Nvidia quase 0 a 0 e Tesla caindo 0,30. Na tabela macro americana, organize aí suas referências. O DXY tem 98,99 pontos, praticamente de volta à faixa dos 99. O VIX está disparando 5,28% a quase 16 pontos, ameaçando voltar para esse patamar. Yields de 2, 10 e 30 anos, com 2 pontos base a menos em toda a extensão, é a curva americana. Olha o patamar dos yields de 30, 5,25%. 5,30% foi o que acionou o gatilho, não estamos longe de retomar essa faixa. O ouro não para de se apreciar, 1% de ganho, 4.645 dólares, o Fábio Lemos adiantou. A prata está no 0 a 0, 68 dólares com 88 centavos. Bitcoin, depois de uma recuperação interessantíssima, começou semana passada na faixa dos 62, 63 mil dólares, foi, não voltou, abre os trabalhos dessa semana na faixa dos 77.600 dólares. Eu vejo Ethereum em 2.500 dólares praticamente e Solana caindo 0,80 nos 94 dólares com 67 centavos. Pela Ásia, o Japão tem uma queda de 0,74, a curva japonesa como um todo tem uma baixa de 1 ponto base e meio, mas o Nikkei não conseguiu avançar a despeito do fechamento da curva. Xangai caiu 1,22, Hong Kong 1,89, olha que pregão pesado lá na Ásia, tivemos muitas fotografias de baixa. O Kospi da Coreia do Sul caiu 3,12%, Nifty da Índia recuando 0,14%, a exceção foi a Austrália, tem um pouco mais de economia real, commodities, né? 0,49% de ganho. O indicador ASX200 terminou então na alta. Pela Europa, placar de 0 a 0. Alemanha no 0 a 0, França no 0 a 0, Stock 600 no 0 a 0, Itália sobe 0,16 e Espanha 0,41. As curvas de juros pela Europa, tal qual a curva americana, elas conseguem fechar 1 ponto base a 1 ponto base e meio a menos nos pedidos de prêmio. O dólar está ganhando de boa parte das moedas fortes, bate no euro em 0,10, no iene em 0,13. Olha o iene voltando para um patamar de fraqueza ruim, hein? O dólar está comprando quase 160 ienes.
A moeda americana ganha também do franco suíço em 0,18, da coroa sueca em 0,30, da moeda australiana em 0,15, da moeda neozelandesa em 0,27 e do dólar canadense em 0,54. Em relação a emergentes, o dólar empata com o peso mexicano, ganha do rublo russo em 1,30, ganha da lira turca em 0,20, ganha do yuan em 0,10, empata com a moeda indiana, ganha da moeda chilena em 0,10, mesma proporção em que bate no peso peruano, e aí está ganhando do range sul-africano em 0,11. De olho na renda variável de emergentes, olha a pista aí, olha a pista aí. O EWZ está subindo 0,20. O EWW do México também vai subindo até mais 0,50. O índice geral de emergentes cai 0,8. O índice chinês cai 0,9. O EWY cai 1%. E o INDA da Índia cai 0,30. Você não ouviu mal. Só Brasil e México estão subindo. Não é uma pista? Não pode ser uma pista? Em relação agora às commodities, no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especialista em mini contratos, democratizando o acesso ao mercado de capitais em todo o planeta, o Grupo CME oferece o giro pelas commodities para nós coroarmos este overview. Mas eu só entrego o giro das commodities se nós estivermos bem nos likes. Deixa eu ver aqui. Opa! Faltam 15 likes pra gente bater os 700. É a nossa meta, hein? 700 likes, é ou não é? Léo França, dale, Leandro, tudo bem, meu irmão? Bem-vindo. O Texugo dos Mercados, o Jean-Philippe, o Paulo Carvalho, Paulo Santos, meu amigo, o maridão do ano, vai casar aí, meu garoto. É, o que? Em março, acho que do ano que vem, não é isso? Sucesso. Ou maio, ou abril, tá na minha agenda. Só preciso lembrar ali o mês. Paulinho, um grande amigo que o mercado me deu. Dale, Paulinho. O Agil Pereira tá na área, o Dr. Play, o Raimundo Silva, o Despolpa Poupa e o Juliano. Agradecendo o carinho da sua audiência, o petróleo Brent vai caindo 1,5% a 93 dólares. O WTI caindo 2%, 85 dólares com 25 centavos. Gás natural vai subindo 0,9%, no caso americano, e pela Europa caindo 0,15%. Olha, na sexta-feira o RNM voou, né? Traduzindo a performance média aqui da energia nuclear, 7,7% de incremento. Na sexta-feira o RNM sobe mais 1% agora. Commodities metálicas, alô Vale! O cobre está subindo 0,10%, o alumínio também. O minério de ferro disparando 2%, fazia tempo, hein? Tá acenando para os 98 dólares. Os pares da Vale tiveram uma madrugada ótima. Rio Tinto subiu meio, Anglo American 2, BHP 0,9 e as commodities agrícolas também estão tendo fotografia positiva. Café sobe 0,30, soja está no 0 a 0, mas o milho sobe 3% e o trigo 2%. CME Group ofereceu o giro pelas commodities para você se ligar. Fábio Lemos, meu amigo, é um dia em que as curvas de juros pelo mundo estão estáveis ou fechando, em que o dólar está mais forte a nível global, seja com moedas desenvolvidas, seja com moedas emergentes, o dólar está um pouco mais forte sim, e a renda variável ela está escorregadia. Tivemos muitas fotografias de baixa, mas o EWZ está lá, apontando para uma tímida fotografia de alta. São os highlights que mais me chamaram a atenção no overview. Pega a carona neles e traz o seu destaque final, meu amigo. Bom, Léo, para fechar e começar a nossa semana, turma, semana deve ser baseada em alguns pontos. Ouro, juros, eleições aqui no Brasil e, logicamente, não dá para a gente não falar de NVIDIA. Turma, vamos lá. Primeiro, o ouro, será que ele vai dar algum recado se apreciando ou, de repente, mostrando a cara sobre dúvidas sobre a moeda americana? Será que teremos aí NVIDIA mostrando o valor que ela tem e o custo que o mercado está disposto a pagar frente à moeda americana, ou melhor, frente aos juros, ao preço que o juros americano está subindo frente a um petróleo que cada vez põe mais valor dentro de uma inflação que põe ali o nosso querido Fed num corner? Eu acho que essas são as temáticas para essa semana, onde teremos um Kevin Walsh
na sexta-feira de um Jackson Hole que começa agora nessa semana. E, logicamente, no Brasil, as eleições de um Flávio ou um Lula e, logicamente, o fluxo que vai falar sexta-feira. Sai quando? Sai amanhã, né? Para mim, o dia